Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 21, e esse texto ele se divide em 3 perícopes. Do versículo 1 ao 8, nós vamos ter as espigas colhidas no dia de sábado. Do versículo 9 ao 14, nós vamos ter o episódio do homem da mão seca ou da mão mirrada. Depois do 15 ao 21, por fim, vamos ver Jesus como servo de Deus. O que essas perícopes, na verdade, querem nos ensinar? Primeiramente, aqui Jesus vai se confrontar com um dado que vai ser constante no Evangelho, que é a questão do preceito sabático. Os discípulos estão com fome, passam por um campo de trigo, colhem espigas para se alimentarem. E aí vem a primeira questão. Os teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. E qual é o preceito? Está lá no Êxodo 34, 21, que é de fazer a colheita no dia de sábado. Portanto, você não deve trabalhar no dia de sábado. E, teoricamente, eles estariam, então, infringindo este mandamento. Jesus, como resposta, vai usar 3 argumentos escriturísticos e um da revelação também, que eles não perceberam. O primeiro, falando de Davi. Davi, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, de 1 a 6, vai realizar uma coisa que não era própria dele, que é comer o pão da preposição, que era reservado só ao sacerdote. Mas Davi, com fome, ele realiza esse ato. Teria ele infringido a lei, então, sob o raciocínio deles. Depois Jesus vai dizer também o seguinte: os próprios sacerdotes, segundo o livro de Números 28, versículo 9, eles desenvolvem uma atividade no sábado, própria do sacerdócio. Porém, embora esteja fazendo um trabalho, por que eles não infringem a lei? Estariam infringindo também. Depois Jesus já começa a dar a eles o que eles não têm, o entendimento do espírito da lei. É isso que a gente tem que perceber. Toda lei ela traz em si a guarda de um princípio fundamental, ou chama a atenção para um princípio fundamental. Porque se não houver um princípio que leve à dignidade, aumente a dignidade da pessoa humana, essa lei ela é inócua e às vezes até injusta. Então veja, se a lei ela tem que trazer o princípio, o que Jesus chama a atenção é o que a lei quer preservar? O que a lei quer trazer de importante? Não é? Que nós vamos perceber logo na sequência. Mas aqui Jesus já dá uma chave de entendimento, usando o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6 também, onde ele diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Portanto, existe um princípio maior, fundamental, que a lei quer preservar ou quer ressaltar. Se o sacrifício ele existe, é para uma intenção ou uma finalidade, não por ele em si. Podemos dar um exemplo muito claro. Nós podemos fazer uma abstinência de alimento. Eu posso ficar sem me alimentar por mais de um motivo. Quando eu não como, mas eu estou fazendo isso por uma greve de fome, eu realizo o mesmo ato, porém não tem, sob o ponto de vista espiritual e da ascese, nenhuma valia ou não me ajuda nesse sentido, porque o direcionamento é outro, a razão é outra. Agora, quando eu faço uma abstinência, um jejum, para me dedicar mais à oração, mais à meditação da palavra, veja, é a mesma condição, porém, o princípio, a motivação, a lei motivadora é outra, porque eu quero me aproximar de Deus. Veja, o meio, a forma é a mesma, mas o objetivo e o desenvolvimento são completamente diferentes. Então, uma lei ela tem que trazer princípios fundamentais, senão, na verdade, ela perde a sua eficácia. Logo na sequência, nós temos o episódio da mão
do homem da mão seca. E é dia de sábado, e Jesus então realiza a cura. Agora ele está realizando a cura numa pessoa. E aí também ele é questionado, porque afinal de contas ele realiza algo no dia de sábado e não era permitido. E Jesus usa então um argumento agora do próprio bom senso, que eles mesmos praticavam. Então Jesus vai dizer, ora, se for dia de sábado, seu boi ou sua ovelha cair numa valeta, você deixa lá? Não, você recolhe. Então, faça uma comparação, use o bom senso. O que vale mais, uma ovelha ou um filho de Deus? Veja, Jesus apela para a lei, apela para a revelação, apela para o bom senso, ou seja, Jesus usa todas as armas, todos os artifícios que se tem para que eles cheguem à luz, à compreensão, mas eles não chegam, tanto que, na verdade, eles querem perseguir Jesus, não é? E por isso Jesus os abandona, vai para outro lugar. Mas, para fechar o entendimento aqui desses dois episódios, o que, na verdade, estava em jogo ali? Tanto na espiga quanto no homem da mão mirrada, ali, na verdade, estava o grande princípio da dignidade da vida humana. Porque o homem doente pode ser levado à morte. A fome pode levar à morte. Portanto, diante do perigo para a vida humana, a própria lei já permitia que você pudesse realizar o que a lei previa para você não realizar no dia de sábado. Mas você poderia fazê-lo, se fosse para salvar uma vida, salvar um doente. E nem isso eles perceberam. Então é isso que Jesus vem nos ensinar e quer que eles percebam, mas infelizmente não perceberam. E aí no final, quando Jesus sai, nós temos o episódio que vai nos narrar que Jesus se retirou de lá, curou outros tantos e depois ele realiza a profecia de Isaías. É o servo de Deus, em quem Deus põe a benevolência, e ele vai resgatar, não quebra a cana rachada, nem a mecha que ainda fumega. Ou seja, aonde houver uma possibilidade de Deus realizar uma cura, um ato, um milagre para a salvação humana, ele vai fazer. Aonde deixarmos Deus agir, ele vai agir, ainda que seja através da mínima possibilidade. Deus, ele não vem para destruir, ele vem para restaurar.